Boa tarde. Tudo bom? Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Ih, tá escuro, né? Mas. Peraí, que eu vou tentar resolver. Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Boa tarde. Acho que melhorou um pouquinho. Espero que vai piorar, né? Vai escurecendo ao longo da sessão, mas tudo bem. Boa tarde. Boa tarde, Raíssa. Tudo bem? Tudo bom, Júlia? E você, como vai? Tudo bom. Eu não escutei, desculpa, falhou aqui pra mim. Oi. Eu falei que estava tudo bem. É isso? Tá, Agora agora foi? vem. Que Bom, bom. Júlia, só para combinar aqui com você antes da gente começar, você prefere fazer todas as apresentações ou já a apresentação e a discussão e depois um acho que eu prefiro apresentação e discussão. de cada um, né? É, ainda Tá mais que hoje é bom. o primeiro dia, o pessoal tá empolgado, né? Aham. Tá perfeito. Você tem uma ordem Bom, aí, né, dos vídeos. Eu vou seguir a ordem da agenda lá. Tá, beleza. Diga, olá, boa Gustavo. tarde. Boa tarde. Boa tarde, Gustavo. Desculpa, a ideia é a gente passar os vídeos ou fazer uma apresentação? A gente vai passar os vídeos e depois a Vai gente passar. comenta. Ah, ok. Vai passar todos os vídeos e depois tem um tempo de. Vou passar um por um. Vamos, um Ok, vídeo, comenta, um vídeo, comenta. ok.
A gente já tem uma pessoa de cada caso? De qualquer maneira, a gente só começa às 5h30, mas só para saber se está faltando alguém. Raíssa, você faz uma chamada aí, pessoal. Quer dizer, Deixa eu dos ver aqui. casos. Eu vi que a Ana Elizabeth tá, que é do Pintando Sete. Aí, deixa eu ver. Do Entre Ternos, tem alguém? Paula, Manuel ou Carolina? A Paula tá Paula, tá aí. aí. É. Sim, eu também estou aqui, Manuel. O Manuel também. Aí do Hermes é o Gustavo, né? Sou eu, assim. E o da Cielo, Denise, Juliana, Lísia ou Moisés? Tem alguém? Da Eu Cielo acho que ainda esse não. aqui. É. Tá, isso. Vamos esperar. Você falou na ordem de apresentação? Falei na ordem. Aham. Vamos esperar das 5h30 a gente começa. E aí, como eles são os últimos, enfim, se eles chegarem a tempo, a gente passa. Beleza. Bom, eu vou aproveitar esses 2 minutinhos só para me apresentar. Meu nome é Júlia Monteiro, eu sou professora, formada em gastronomia e com mestrado e doutorado em administração. Dou aula para gastronomia, dou aula para gestão, enfim, dou aula de gestão para gastronomia. Escrevo casos, me formei no mestrado e no doutorado pelo método do caso, onde eu fiz mestrado, eles usavam muito em sala de aula, foi no COPEAD. E comecei a entrar nesse mundo como aluna e depois no doutorado como, então, escrevendo casos, corrigindo casos e enfim, vivendo esse mundo de casos, que é um viciozinho, assim, é muito legal. Então, é muito bom ter uma sala cheia aqui de gente produzindo caso e material para outros professores, né? É isso que o caso é. E é um prazer estar aqui com vocês. Vamos começar? São 5h30. E aí a gente vai fazer a seguinte dinâmica. Na ordem que a Raíssa falou, vai passar o vídeo, a gente faz alguns comentários, volta para o próximo vídeo, comentários. E se no final sobrar um tempinho, a gente pode fazer um apanhado geral. Beleza? Vocês estão me escutando? Sim. Sim. Meu fone aqui não funcionou. Peraí. Deixa eu só tirar aqui. Bom, eu vou compartilhar aqui minha tela. Eu ir colocando os vídeos. Olá, vamos apresentar o nosso caso para ensino na linha de pesquisa em marketing. Me chamo Ana Elizabeth de Brito Alves, sou a primeira autora desse caso, juntamente com as minhas colegas Luana Cavalcante de Melo Ataíde, Ana Cláudia de Lima Aleixo, Shirley de Maciel. Somos estudantes do mestrado acadêmico em Gestão, Inovação e Consumo da Universidade Federal de Pernambuco, no campus do Agreste. E o nosso caso se intitula de Pintando Sete. É possível mapear o valor experiencial no consumo de cursos de artes para impulsionar as vendas de produtos artísticos? Esse é o caso da empresa Pop Design. Então a empresa ela foi fundada em 1960, se denominava primeiramente de papel e papéis. Ela foi fundada por seu Euclides e a senhora Margarida, na cidade do Recife, no estado de Pernambuco. Eles comercializavam materiais escolares a produtos profissionais de arte,
atendendo principalmente as áreas de desenho e pintura. Em 2010, a empresa mudou o seu nome e enfrentou alguns desafios no período da pandemia, pós-Covid-19. E essa mudança, tanto do nome em 2010, quanto a mudança das expectativas dos consumidores, principalmente nesse período que se antecedeu à pandemia e pós-pandemia, fez com que a empresa, né, buscasse uma tendência de mudar suas configurações e atender uma nova demanda. E o dono, né, o filho do fundador, ele ficou incumbido de gerir a empresa, de tocar a empresa, né, uma empresa familiar, e ele mapeou algumas situações problemáticas, né, e desafios que a empresa estava passando naquele momento. Então, depois do período da pandemia, né, as vendas se enfraqueceram, os lucros eles diminuíram e o dono da empresa, o novo dono da empresa, identificou alguns pontos problemáticos, né? Como aumentar a lucratividade, como dar mais visibilidade à empresa em seus produtos e serviços, como ampliar as vendas de materiais artísticos para as linhas profissionais. E também ele conseguiu implementar algumas estratégias, como, por exemplo, fazer parcerias com professores de artes na linha de desenho e pintura, lápis de cor e aquarela, oferecer cursos com certificação de várias horas, né, de 40 horas, 60 horas, né, um curso intensivo a preços acessíveis para o público também amador, e conseguiu com isso mapear essas experiências do consumidor a partir da implantação, né, do mapeamento da experiência do consumidor. Então, esse mapeamento ele foi realizado a partir de um método que ele é pragmático, é um método criado pelo professor Rodrigo Cavalcante, professor doutor da Universidade Federal de Pernambuco nos cursos de administração. E o mapa de valor experiencial, que a gente também pode chamar de MVE, ele tem alguns elementos que, consequentemente, a partir desses elementos, foi construída um roteiro de entrevista, porque o mapa de valor experiencial, tanto ele coleta como ele analisa, né, esses dados qualitativos. E aí, dentro do mapa de valor experiencial, a gente tem os objetivos, né, as razões pelas quais os consumidores procuram soluções organizacionais por conta de demandas de sua vida. Tem as cenas, que são recortes das vivências dos consumidores à medida que se iniciam as experiências de consumo. Tem o gostar e não gostar, que são as manifestações ou as ações que derivam das cenas relatadas. E depois tem as reações experienciais, né? São as consequências do contato dos consumidores com as manifestações de valor. Tem o contexto, né, que são os elementos da vida e do mundo do consumidor, e tem as características do consumidor, né? É o que influenciou ele a buscar aquelas experiências, o que ele percebeu daquelas experiências, até a gente encontrar o valor daquelas experiências. Então aqui a gente tem um roteiro de entrevistas, que está lá no caso, né, vai sair aí nos anais do evento, e os principais valores experienciais que encontramos foram o prazer em conectar-se com a arte, desenvolver técnicas para se aperfeiçoar, a oportunidade de realizar um sonho de infância, buscar a arte como terapia e aprender algo novo. Então, o valor é o que é importante, o que o consumidor buscou a partir da sua matrícula naqueles cursos de arte. E a partir disso, o dono da empresa, né, com a demanda muito grande de novos alunos, ele chegou a uma situação de ter que decidir como é que ele vai implantar agora esses cursos, se ele continua oferecendo esses cursos na própria empresa ou se ele sai da empresa e vai para um outro local oferecer esses cursos lá, porque atualmente os cursos eles são oferecidos na própria empresa, então tem todo aquele ambiente temático para que os alunos dos cursos de arte eles consigam, né, se concentrar e interagir com aquele ambiente artístico.
E as notas para ensino, né, os objetivos desse caso é fazer com que o estudante compreenda a importância da experiência do consumidor e do valor experiencial encontrado, né, em suas camadas mais subjetivas, a partir da aplicação do mapa de valor experiencial. Então, a utilização recomendada é que o caso é direcionado para disciplinas na área de marketing, tomada de decisão, planejamento estratégico e afins, tanto na graduação quanto na especialização lato sensu. E as possíveis tarefas que nós, as autoras, indicamos é fazer a leitura prévia do caso e também das referências indicadas, fazer a leitura e compreensão e respostas às questões propostas na tarefa 2 e na tarefa 3, já em sala de aula, cada equipe irá se posicionar em busca da análise do caso e da possibilidade de decisão, porque o mapa de valor experiencial, quando ele atua para verificar qual é o valor daquela experiência, isso indica que aquele valor vai ser utilizado pelo dono da empresa para ele conseguir tomar decisões mais assertivas. E também, né, para que todos os estudantes leiam as referências indicadas, tá certo? Então, o caso é um método aplicado, né? Provaram que é possível, numa relação de experiência do consumidor, se chegar aos valores experienciais e que esses valores significam o que é de mais valioso e fundamental na experiência vivenciada pelos consumidores. Então, os resultados levantados com esse caso para ensino possibilitou a Pop Design um olhar diferenciado para o consumo, que vai além dos atos de compra e venda e atuar com mais propriedade nas próximas estratégias a serem implementadas. Referências e nossos agradecimentos. Obrigada. Vou abrir primeiro, né? Fiquem à vontade para comentar, no final eu faço os meus comentários. Se alguém quiser fazer alguma pergunta sobre o MVE, tá? Estou à disposição, professora. Ninguém? Acho que eu posso fazer aqui alguns comentários, mas se você quiser fazer antes também, fica à vontade, Ju. Não, pode ir, por favor. Tá? Quem que tá aqui da apresentação é a Ana Elizabeth? Luana também tá. Ana Cláudia tá, Tô, Luana? tá também. Ah, tá bom, oi, Luana, oi. Bom, eu achei legal de vocês trazerem esse caso de ser uma história de sucessão, né, de uma empresa familiar e tal. E aí eu acho que aqui vocês também tinham um espaço bem legal de trabalhar nessa questão da sucessão. E aí vocês poderiam até explorar mais teorias nesse sentido, o que daria maior abrangência para o uso do caso, tá? E acho que, e aí nesse sentido, vocês poderiam também explorar mais alguns aspectos, dilemas, das duas sucessões, né? Porque foi primeiro, né, quando o esposo morreu, e aí depois sai a mãe e entra o filho. Então a gente teve aí duas sucessões, e então poderia talvez explorar mais esses aspectos e como, né, foi passar por isso. Então acho que vocês têm um espaço legal, assim, para trabalhar. E aí, uma coisa que eu até fiquei me questionando quando eu li, quando vocês montam a árvore, eu acho que ali vocês tinham uma sacada muito boa no sentido de poder explorar isso com os alunos e, de repente, trazer alguns dados fictícios até da empresa, como que tem sido com os cursos, mais ou menos quais custos se estima para o curso dentro da empresa, fora da empresa, etc. E aí, deixar com que uma das atividades de trabalhar o caso fosse os alunos explorar esse mapa, de repente até eles montarem, para aí sim chegar numa conclusão, né, de qual decisão ali seguir. E acho que, e aí, né, nesse sentido, e até pela questão da sucessão que eu falei anteriormente, talvez indicar mais teorias que sejam mais abrangentes, né, na administração, de novo, para ampliar a possibilidade de uso do caso, porque eu acho que tem aí bastante espaço, então ver como que vocês também poderiam deixar ele mais abrangente. Eu achei legal essa questão de até trazer
uma coisa nova e tudo mais, eu particularmente não conhecia. É, e aí, acho que nesse sentido de, ao mesmo tempo que a gente traz uma coisa nova que a gente pode acrescentar nas aulas e tudo mais, mas também dá a liberdade de a pessoa usar algumas teorias mais padrão e tudo mais. Então, acho que são esses meus comentários, se vocês quiserem até responder em cima, fiquem à vontade. A ideia, né, não foi nem professora trazer dados fictícios, porque realmente foi um trabalho de consultoria, tá? Que a gente fez em loco, em Recife. E justamente o dilema do caso não era o problema da sucessão, foi o problema que é importante, a gente pode até desmembrar esse caso em outros trabalhos, né? Achei interessante também esse ponto de vista, mas foi justamente trazer uma ferramenta nova que foge dos padrões. Então, assim, a gente podia ter até trazido, indicado até o ciclo PDCA, ou outra ferramenta mais dentro dos padrões, mas a gente quis mostrar a viabilidade do MVE, sabe? Porque quando a gente fala de experiência, né, não apenas do consumo, os alunos estão ali, se matricularam e eles querem, a partir daquilo ali, eles querem o quê? Qual é o propósito deles? O que é que faz sentido para eles? E aí a proposta da gente foi realmente mostrar o MVE, mas que a gente pode, consequentemente, né, seguindo aí suas dicas que eu achei bem interessante, tem uma outra visão do caso. Então, isso aí vai, pronto, por exemplo, se a senhora for aplicar, a senhora já pode pegar os dados do caso e já, né, trazer para a sua turma, ali referente a alguma disciplina que a senhora queira ensinar, ou a própria experiência do consumidor, né, o valor experiencial, né, não só o valor de consumo. Aí, por isso que a gente focou mais na ferramenta. E jogar assim, como é que a gente aplica isso aqui para mapear um valor de alguma experiência do consumidor, pode ser em qualquer segmento. Perfeito, Ana, perfeito. Eu até tinha realmente pegado essa ideia de vocês, meus comentários aqui são só assim, né, mais insights para vocês verem outras possibilidades também, Isso, mas excelente. bem interessante. Obrigada. Bom, vamos lá. Eu também tenho alguns comentários assim nesse sentido. Primeiro, parabenizar, ficou muito legal. É nítido que teve muito trabalho envolvido, assim, agora que você falou que foi um trabalho de consultoria, enfim, é isso. Então, é nítido que teve muito trabalho. E outra coisa que você me falou também é conectado com o que eu ia comentar, que você falou, não, o dilema era usar um método diferente, né? E eu acho que isso ficou claro demais. Assim, eu acho que vocês precisam trabalhar melhor para ser um caso, o dilema, porque virou um caso exemplo de aplicação desse método. O dilema não pode se aplicar o método ou não, porque o dilema tem que ser um dilema mais robusto, assim, ficou ou você volta um pouco atrás, constrói um dilema, seria uma solução, constrói um dilema do que fazer, e aí dá, sei lá, um personagem opta por fazer o MVE e o outro opta, né, cria dois lados, porque o dilema não pode ser só a aplicação, senão não tem dilema, na verdade, né? É difícil para o aluno se colocar no lugar do decisor se não tem decisão para ser tomada. É, ele vai conseguir entender o processo de aplicação do método, que está bem claro, está bem descrito, mas vira um exemplo de aplicação do método, né? Então, eu acho que vocês têm que pensar melhor em que momento do tempo, dessa linha do tempo, da história que vocês estão contando, posicionar o dilema. Talvez um pouquinho antes da aplicação, e não sei, se pede para o docente que está aplicando ensinar a teoria sobre a aplicação de outra forma, traz só os dados e pede para os alunos analisarem. Enfim, só para resolver esse. Para mim ficou confuso. Ficou faltando um dilema e ficou claro que o objetivo era aprender a aplicar o método, mas sem o dilema. Eu anotei isso, faltou um dilema aqui. E aí, quando você explica, eu acho que é isso. Vocês escreveram pensando
que o dilema era a aplicação, né? Não penso claramente, mas você vai construindo nesse sentido. Diga. Professora, o que a senhora falou faz todo sentido. Mas o dilema é justamente a partir de tudo que foi realizado, a decisão que o dono da empresa vai tomar. Então, esse Sim? dilema está bem descrito lá no texto, né? Na apresentação, depois que eu gravei, assim, eu particularmente gosto mais de apresentação ao vivo do que gravada. Então, até eu senti também que é por conta do tempo. 8 minutos é muito Não. complicado, né? Mas eu acho que eu li Uhum. o caso mesmo, né? Essas anotações eu fiz domingo. Eu acho que mesmo lendo o caso, como não é nem que não está descrita o dilema, é como boa parte do corpo do caso está descrevendo o método, a importância que o aluno, quando lê, dá à descrição do método é maior do que o dilema, entende? A construção do dilema, não é que o dilema não está claro, mas a construção do dilema precisa ser mais trabalhada. Enfatizado, da professora, a senhora diz, né? Exato, exato, exato. Não é que não tenha, é só construir mesmo, né? Uhum. Botar mais dois lados, mais opiniões dos dois lados, talvez. Um recurso que eu gosto é criar um outro personagem, né? Que eu acho que facilita, assim, Tá bom, para debater. eu vou anotar, porque aí a gente pode até escrever um outro caso, né? Ah, dá Trazendo para a escrever importância da vários, ferramenta, né? né? E enfatizar mais esse dilema aí, trazer mais personagem, trazer mais ferramentas. E outra coisa que eu faria era deixar a abertura mais objetiva, mais concisa e objetiva. Para dar aquele teaserzinho assim no aluno, eu acho que vale ser mais rápida. Mas, de resto, assim, Tá certo, parabéns professora. pelo Obrigada trabalho. pelas considerações. É sempre bom ver vocês por aqui de Pernambuco. Vocês estão bastante, estão em várias sessões, eu estou achando muito bacana. Ô, Tem Ju, toda uma só um história de casa. comentário. Desculpa cortar. É só um comentário até nessa linha, né, que a Ju comentou de sente falta do dilema. Quando eu estava lendo o texto, eu inclusive achei que o dilema ia vir na sucessão quando o filho pegou, porque aí ele fica ali naquela dúvida. Eu falei, vai ser aqui. Aí não foi. Aí depois realmente vem na árvore de decisão. Acho que até uma sugestão, Ana, se você permite, é que eu não sei se eles vão apresentar, mas o último artigo aqui dessa sessão, ele até faz isso, né? Ele traz outra ferramenta que a resposta pode levar que o uso da ferramenta pode levar a uma resposta diferente, e aí, de repente, esse pode ser o seu dilema. Tá legal você trazer essa nova ferramenta, ensina a aplicar e tal, mas de repente usar uma outra ferramenta que a resposta não vai ser tão igual, que analisa de uma outra maneira, e aí sim, acho que traria mais força para o seu dilema. Acho que poderia ser uma saída nesse sentido. Se você quiser, né, continuar com Sim, o teu sim. caso, publicar em revista, etc., eu acho que daria mais peso. Uma Certo, sugestão, professor. Tá tá bom? certo, obrigada. Vou dar aí uns ajustes nele e vou submeter para algumas revistas que muitas estão recebendo casos para ensino. Isso é muito bom. Obrigada, Beleza, viu? imagina. Aí do próximo é o Entre Ternos, que tem a Paula e o Manuel, né? Vou colocar aqui. Olá, pessoal. Espero que todos estejam bem. Eu sou Manuel Bastos. Sou doutorando do programa de pós-graduação em administração da PUC Minas e vou apresentar o trabalho Entre Ternos, Saltos e Tênis, a estética na trajetória de uma jovem mulher na política. Esse caso para ensino é uma colaboração também com a doutoranda Paula Fernandes Urbino Bretas e a professora Carolina Maria Mota Santos, ambas da PUC Minas. O caso conta a história de Helena Franco, mulher cis, negra, bissexual, nordestina e feminista, a qual foi eleita a mais jovem vereadora na Câmara Municipal de Salvador e pré-candidata a deputada estadual. O caso ele relata toda a sua preparação durante um dia cheio de compromisso e nesse dia existem algumas reflexões sobre as experiências que ela vivenciou durante a sua trajetória política.
E ao longo do caso são retratados diversos momentos no trabalho, no plenário, no ambiente social, nas praças, com contato com seus eleitores, com outros colegas vereadores, e como essas situações elas são desgastantes e violentas sobre a sua estética e a sua identidade e a vida privada. Então, o caso ele retrata e apresenta diversas situações em que Helena ela viu que ela vivenciou alguma experiência relacionada à sua identidade, ao seu gênero e ao seu corpo. E eu vou pontuar alguns elementos que aparecem ao longo do caso, né? Primeiro são as matérias sensacionalistas, com o intuito de atacar a imagem dela como parlamentar. Também ocorreu a situação de que ela não foi identificada ao chegar na Câmara como representante do povo. Os próprios seguranças não identificaram, não conseguiram visualizar nela ela como uma representante da Casa do Povo. Existe uma preocupação com as vestimentas quando ela vai de modo presencial alguns espaços militares, alguns espaços ligados à segurança, porque ela percebe alguns olhares diferentes para ela, então ela tem essa preocupação e a questão também dela tentar construir uma identidade visual, uma estética, de usar o salto alto a seu favor, de uma forma de se reafirmar, mas enquanto mulher, enquanto profissional. Outros elementos que aparecem no caso são as diversas críticas que ela sofre nas redes sociais, tanto pelos eleitores como por alguns colegas parlamentares, devido às suas escolhas de vestimenta, devido ao seu corte de cabelo e não seguir aquele padrão do terno branco e preto. Também é relatada a situação da trança, a qual é um símbolo de identidade de mulheres negras, que ela tornou-se um obstáculo dela ser identificada enquanto mulher vereadora, enquanto mulher política, por estar usando uma trança, e também alguns comentários grosseiros que ela vivenciou ao longo da, da sua trajetória no parlamento. E um desses foi que um colega ele achou de bom tom chegar na Câmara e relatar que deu um zoom na foto dela de biquíni e tornando um momento muito constrangedor e também apresentando esse assédio de modo escancarado num espaço público, né? E por final é apresentado o nosso dilema, né? Como se lida pelos outros da forma que a gente quer ser lida. Após apresentar o caso de forma bem breve, né, e chegar no dilema como é que ela pode ser lida da forma que ela quer ser lida, a partir da construção da sua identidade, da sua vestimenta, do seu corpo, da sua estética, o caso, ele apresenta alguns objetivos, né, de discussão, né? Entre eles é identificar os elementos que compõem o trabalho estético dentro do ambiente político. O segundo objetivo, compreender como o trabalho estético acontece no ambiente político e suas diferenças em relação às empresas privadas. Desnaturalizar as desigualdades nas relações de gênero, especificamente aquelas vivenciadas por mulheres no contexto político, no que tange a seu corpo e a sua aparência física. E também analisar situações de discriminação pela aparência, lookismo, que é uma teoria, uma discussão sobre gênero que analisa como essa estética ela constrói barreiras de gênero para as mulheres, junto de suas opressões como o racismo e o sexismo. Então, no caso, é possível identificar aspectos que remetem à discussão sobre os direitos humanos, ética, sustentabilidade, relações ético-raciais e de gênero, gestão da diversidade, desigualdade de gênero no trabalho, assédio moral, sexual, mulheres na política e misoginia nas redes sociais. O caso, ele é indicado para os cursos superiores de pós-graduação em Administração Pública, Administração, Recursos Humanos, Marketing e Relações Públicas. Além disso, ele pode ser aplicado em disciplinas como gestão de pessoas, trabalho e gênero, diversidade nas organizações, comportamento organizacional, cultura e mudanças nas organizações e disciplinas também voltadas a aspectos de ética e sustentabilidade. Os dados para a construção do caso eles foram coletados de modo primário,
onde foi realizada uma entrevista semi-estruturada com a parlamentar. Em seguida, o seu assessor também disponibilizou alguns dados, como prints e algumas notícias que estavam vinculadas a esse problema e essa cobrança estética que a vereadora seguia. Todos os nomes, locais e a cronologias sobre o caso eles foram alterados para preservar o anonimato da entrevistada e na versão final do caso ele foi enviado para leitura tanto da vereadora como dos assessores para liberação e aprovação da parlamentar sobre a publicação do caso. Também é sugerido uma estrutura de aplicação do caso, que é dividida em 3 momentos: momento pré, para disponibilização do material teórico, depois no momento da avaliação e posteriormente o processo de avaliação da aplicação do caso. E por fim são apresentadas as questões e todo o suporte teórico para a discussão dessas questões, né? A primeira questão ela é a seguinte: pensando no uso do corpo e a aparência que a parlamentar faz no dia a dia no trabalho, quais são os elementos que compõem o trabalho estético, as disposições incorporadas de parlamentar enquanto trabalhadora? Quando, onde e como o trabalho estético foi aplicado? A questão 2, ela questiona: é possível dizer que o trabalho estético ocorre no ambiente político no caso? Quais diferenças existem da teoria do trabalho estético tradicional e o caso em tela, ou seja, o ambiente político de organizações públicas, como a Câmara de Vereadores? Questão 3. Quais desigualdades de gênero são percebidas no caso? Sobre quais justificativas naturalizadas essas desigualdades se sustentam? Por que essas desigualdades não são naturalizadas? E questão 4. Como etarismo, racismo, sexismo e lookismo podem ser analisados no caso? E obrigado pela atenção. Bacana, parabéns aí pelo caso. Vamos seguir a mesma dinâmica? Abrir para comentários. Por fim, eu falo. Não, ninguém quer comentar nada? Aproveitar. Eu tenho aqui alguns comentários também. A gente faz igual, Ju? Eu falo primeiro, depois você comenta? Vamos, Bom, sim. parabéns, né, pelo trabalho de vocês. Eu acho que ele traz uma questão que é bem polêmica, né, e relevante. Então, acho que cada vez mais a gente tem esse espaço, né, para discutir isso entre os grupos sociais atualmente e tudo mais. Eu acho que também essa questão de a gente trazer um caso que ele está fora do contexto organizacional que a gente, né, está acostumado, de empresas e tal, e levar isso para um contexto político, levar não, né, ele é do contexto político, e aí a gente trabalhar um caso em cima disso, eu acho que também a gente facilita e até deixa mais soft esse tipo de discussão, porque às vezes muitas dessas questões, né, que estão nesse contexto, elas acontecem, né, no ambiente empresarial, organizacional, e muitas vezes as pessoas não se sentem tão confortáveis, né, para falar, para discutir, para debater, eventualmente os alunos já fazem estágio, já percebem esse tipo de coisa, então eu acho que a gente dá uma folga também, né, nesse sentido, uma abertura maior para pensar nessas questões quando a gente tira de um cenário tão comum, né, que a gente tanto discute, pelo menos nos cursos de gestão. Então, eu achei legal que os autores conseguiram traçar esse paralelo, né, entre os dois mundos. Então, traz à tona aí, né, essas reflexões aí que são bem importantes, sem, né, que a gente bata de frente com o ismo, sem criar um ambiente ali de, às vezes, talvez até ceticismo. Eu achei o caso de vocês bem articulado e achei legal também que vocês trouxeram diversos trabalhos, né, da literatura, então a gente consegue aprofundar ali em diferentes vertentes. Mas eu tenho aqui algumas sugestões para vocês, tá? Eu, particularmente, teria um pouquinho mais de parcimônia em algumas questões que vocês querem articular no caso. Por exemplo, eu tiraria a questão da ética e sustentabilidade, porque eu acho que é uma questão que acabou ficando muito
en passant. E vocês usam até como palavra-chave. Então, não sei se eu, por exemplo, né, se eu estivesse buscando lá esse termo como palavra-chave, se seria exatamente isso que traz no caso. Acho que não é tão chave assim, tá? É, e uma segunda é a questão que vocês trazem da homofobia, da bissexualidade e tal. Eu entendo ali quando vocês trazem isso na descrição. No caso, essa questão também acho que ela fica en passant e pelo minha compreensão, não vi isso dificultar a trajetória dela nesse sentido. Foi muito mais em relação a questões raciais e ao modo de se vestir do que, de fato, uma questão ali de homofobia. Então, eu também tiraria essa lente um pouco para dar um pouco mais de ênfase ali em outras questões que aparecem e são relevantes e a gente tem mais espaço para articular, tá? Eu acharia interessante que vocês trouxessem aqui, conseguir evidenciar a relevância e a originalidade do caso, né? E também trazer aqui o nível, né? Para graduação ou para pós-graduação. Aqui no texto, isso não ficou tão claro, então, só uma sugestão aqui de vocês falarem, olha, a relevância desse caso, a originalidade dele e tal, e acho que, né, para chamar mais a atenção. E aí, eu acho que talvez trazer uma análise meio que de mercado desse cenário político, né, de mercado entre aspas. Então, o que para a gente colocar realmente um pouco do contexto político, né, no Brasil. Como que é a política aqui no Brasil? De repente, até comparar entre continentes e tal, para trazer um pouco mais dessa questão racial e de gênero, para a gente conseguir destacar as nuances brasileiras e aí deixar mais evidente esse cenário que ela está vivendo no caso. E aí, por fim, eu sei que eu estou falando bastante, eu acho que o dilema do caso ele está bem amarrado assim em relação à vestimenta em si. No entanto, logo no início, né, ela parece que ela já resolveu essa questão quando ela fala, eu vou alternar a vestimenta. Então, não sei se ficou tanto um dilema, entendeu? Eu estou batendo em cima desse dilema, mas lá no início ela meio que, tipo, em alguns eventos eu vou mais formal, nos outros eventos eu volto a usar jeans. Então, acho que trazer isso de uma forma diante da questão final da Helena, né, colocar que essa questão ainda não foi resolvida. Então, mexer um pouquinho no texto para deixar isso de uma maneira que ainda não está resolvida. E aí sim tornar isso um dilema. E aí, talvez até, e aí uma sugestão que eu achei que, mesmo, eu não achei que ela tem um dilema no final, achei que ela tem uma dúvida, tá? Então, eu acho que para trazer até um dilema e usar um fator que vocês têm no caso, eu acho que vocês poderiam até atrelar isso à questão das postagens da rede social, né? Então, que, poxa, ela posta foto na praia, ela mostra, enfim, a roupa que ela usa nas postagens e tudo mais. E aí poderia ser, de repente, um dos dilemas a questão, como que ela vai usar a rede social? Vai colocar só fotos mais profissionais? Vai misturar o pessoal com o profissional e tal? Então, talvez trazer um pouco isso. Eu vou me portar de um jeito mais profissional na rede social ou não? Eu vou vestir a camisa e falar que, né, eu tenho também espaço de ser assim, assado, e aí trazer, de repente, um dilema nesse sentido, mas ainda, né, não perdendo o que vocês fizeram. Ainda assim, relacionado à imagem, etc. Então, eu aqui, ao meu ver, daria um dilema interessante. Não sei se o pessoal do... Legal. Quer responder logo? não sei se vocês querem comentar alguma coisa ou Acho que eu posso comentar um Isso que eu ia pouco, perguntar, se assim, você quer. Isso. assim, a discriminação baseada na aparência é minha temática de doutorado, sabe? E só que eu estou estudando um outro contexto. E aí eu achei engraçado que a minha orientadora orientou, acho que 3 trabalhos de mulheres na política, né, Manuel? Que foi a Marcela, a Érica e o Manuel. E aí, lendo as dissertações e teses, sempre vinha esse componente muito forte da aparência nos resultados. E geralmente vem como um pedacinho, né? Assim,
ali. E eu falei, gente, olha como que é engraçado. Isso se repete em todas as pesquisas, em diferentes contextos, assim, tanto de vereador, deputadas, então nível, né, estadual, nível federal. Então isso vai se repetindo, mas isso não é temática ainda, né, assim, de estudo. E aí e foi quando surgiu a ideia assim de, né, de fazer esse caso. E aí a gente conseguiu essa entrevista, né? Então foi uma entrevista com uma vereadora só. E aí foi um grande desafio para a gente inicialmente descaracterizar, assim, porque as coisas que ela falou com a gente na entrevista, assim, a gente foi jogando no Google e vinha o nome dela, sabe? Então, isso foi um trabalho que a gente teve, primeiro porque as narrativas dela eram todas picadas, né? Eram de episódios que foram acontecendo ao longo da vida, um no início, um no final, então tudo muito assim, né? É, sem uma cronologia muito ali. Então, a gente tentou, né, transformar isso nessa narrativa que foi um grande desafio. Aí, só para explicar um pouquinho desse contexto, né, do caso, porque então a gente tinha que pegar as informações assim, né, mais pessoais, mas tirando um pouco dessa, né, do que caracterizava. E aí, eu achei interessante isso que vocês colocaram, de colocar do contexto geral das mulheres na política, né, no Brasil, que a gente não fez isso, e eu acho que isso ajudaria nisso, sabe? Nesse desafio que a gente tem, assim, de meio que tentar. E aí eu não vou falar assim, ah, então aquela Câmara tem tantas mulheres, mas eu vou falar as mulheres na política no Brasil, porque é um quadro que vai, ele, né, acontece no municipal, no federal, então eu achei isso legal, assim, que eu acho que vai ajudar, inclusive, nesse problema que a gente enfrentou, assim, na construção. Quando a gente colocou a questão da ética e sustentabilidade, assim, eu trabalho no Instituto Federal e lá a gente tem uma disciplina que é ética e sustentabilidade e ela é bem geral, sabe? Então, por exemplo, a gente trabalha os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, e aí dentro desses objetivos acaba tendo o ODS 5, que é né, de igualdade de gênero. Então, por isso que a gente colocou essa questão, né, ali dentro da sustentabilidade. Aí eu não sei se responde assim, né, a sua pergunta, porque a ideia veio a princípio, né, por essa experiência prática ali nessa disciplina, mas eu sei que diferentes lugares vão ter diferentes conformações, né, de disciplinas de ética, né? Então, eu acho que é uma coisa que a gente tem que, né, pode discutir, pensar, talvez ser mais específico, falar do ODS, por exemplo, alguma coisa nesse sentido, né? É, eu concordo a questão, né, da homofobia e bissexualidade não ficou muito, não ficou assim, não teve ocasiões muito explícitas, né, ali que ela colocou. E, e essa questão do dilema, para nós foi muito difícil, assim, porque como a gente teve que construir essa narrativa, porque ela foi falando esses casos episódicos, então, assim, ela não chegou para nós e falou assim, ah, meu, né, assim, não deu para tirar daquela entrevista dela, assim, que o dilema dela era X ou Y, né? E aí a gente ficou pensando, pô, para um caso de ensino a gente precisa, né, de colocar o dilema. Então foi bem desafiador assim também essa questão de construir o dilema. E aí agora você colocando das redes sociais, que foi uma temática que veio muito assim na entrevista dela, eu acho que daria até para juntar. Não sei se vocês concordam assim, de juntar essa questão de como você lida nas redes sociais, né? Então, o que ela vai fazer ali? Porque o que a gente tinha pensado é porque pela entrevista dela, assim, o contexto de candidata a vereadora é uma coisa mais soft e tal. Se essa pessoa vai para o executivo, então se ela vai se candidatar a prefeita, aí já muda tudo, tem que passar por um curso, uma consultoria de vestimenta, de como se portar, de como falar, papapá, isso para prefeito. E se ela vai para deputada federal ou senadora, aí assim, aí que o negócio é mais pesado mesmo. Tanto que ela fala assim, que estar, nas vezes que ela ia para Brasília, era muito emblemático. E aí, por isso que a gente colocou, eu acho que não deve ter ficado tão claro,
quando a gente colocou assim, que ela estava se candidatando para um cargo de deputada, para dar essa ideia de que nessa mudança de esfera, isso vai mexer profundamente nessa questão, assim, porque no caso dela, ela tinha adotado uma estratégia para ela lidar no contexto dela, enquanto vereadora, né, de fazer essas alternâncias, mas se ela muda de cargo ali, talvez isso exija novas estratégias pela questão do novo cargo que ela está, né, ocupando. E por isso que a gente tinha pensado nesse dilema, assim, que ela tinha resolvido naquele contexto de vereadora, mas se ela fosse eleita ou naquele processo de candidatura, né, para deputada, isso, né, traria novas questões. Aí eu não sei se responde assim. Poxa, respondeu, até agradeço, assim, que você foi explicando todo o contexto e aí foi fazendo mais sentido, assim, para mim, muitas coisas. Eu imaginei realmente que vocês tivessem tido bastante trabalho em descaracterizar, porque eu pensei, cara, você vai pegar alguma coisa do caso e jogar na internet, você vai achar quem é, você não quer achar quem é. Isso eu acho que É, foi uma questão, assim, que deve ter dado bastante trabalho. Eu acho aí, agora você explicando, que vocês ainda têm esse espaço, então, também de articular um pouco mais a explicação dessa diferença entre as esferas de poder e tudo mais, para ressaltar mais esse dilema. Acho que isso vai ajudar bastante vocês em colocar isso. E assim, ao meu ver, né, não sei o que a Ju vai comentar, ou se os colegas têm algum comentário, eu acho que essa questão do posicionamento na rede social te ajudaria vocês também, né, a melhorar ali, o posicionar o esse dilema. dilema. Mas obrigada aí pelas explicações. Deixar a Ju falar agora. Não, vamos lá, eu concordo com esses comentários. Vocês foram falando, eu te interrompi, quase te interrompi várias vezes, que eu queria fazer pequenos adendos, assim. Mas vamos lá, deixa eu ver o que que eu anotei. Na ordem. Primeiro, ODS, eu acho que vale você citar o ODS, porque tem sido, mais do que ética, tem sido uma coisa que eu tenho visto publicações pedirem, sabe? Eu acho que vai te abrir mais portas do que ética. Não acho que esteja errado você falar ética, mas eu acho que te abre mais portas. Essa é uma. Dois, eu não sei se vocês conhecem uma autora chamada Thaís Farage. Ela é Já li o formada em livro moda dela. e estuda É. moda. Eu acho que dialoga bem, assim. Eu acho que vocês Uhum. podem ter essa conversa. Ela foi personal stylist da Manuela Dávila durante a campanha presidencial, enfim. E ela tem um livro sobre isso, ela estuda isso, né? Moda, roupa e mulher, nesse caso, na política, né? Mas, tipo, não necessariamente na É, política, como se veste a no ambiente desigualdade de de gênero. trabalho. Exato. Eu acho que vocês têm aí uns 3 doutorados pela frente para falar sobre isso. Então, acho que seria legal puxar essa literatura até para dialogar com outras áreas, sabe? Porque vocês estão num lugar bem interdisciplinar, assim, a gente não está só, né, para a gestão, assim. Eu acho que é legal trazer gente de outras áreas. Que mais? Eu acho que o dilema precisa ser trabalhado, assim, é importante. Tem uma pergunta: por que descaracterizar? Ela pediu? Ela não é que ela pediu, foi aquela coisa meio implícita. Ela ficou assim: ah, mas como que vai aparecer? Vai ser anônimo? Ela fez algumas perguntas no início, assim, no sentido de saber como que ia Hum, aparecer. A gente sentiu que tinha uma preocupação dela nesse sentido, sabe? entendi. Porque a Câmara lá, eu não sei se o Manuel vai lembrar quantas vereadoras que tem na Câmara. Só duas mulheres. Acho que são duas mulheres. Tati, E pelas questões assim que ela comentou em relação aos colegas de trabalho, né, e tal, eu acho que ela daria pensou para foi um pouco identificar. nisso, assim, porque pelo apelido que ela Tá. recebeu, e aí a gente sentiu essa preocupação, e quando a gente foi mandar, a gente mandou fazendo esses ajustes para ver o que eles, né, o que eles iam falar, porque foi uma coisa assim. é, a gente sentiu no ar essa preocupação a partir das perguntas que ela fez logo no início, sabe? Assim, Aham.
Não, ainda mais se envolve outras pessoas, né? Porque aí tem, ela pode, se consegue identificar ela, ela poderia abrir mão disso, mas se consegue identificar uma outra pessoa que ela está acusando de alguma coisa, é E complicado. tinha, por exemplo, uma assessora dela que fez com que o segurança lá fosse ser transferido de lugar, sabe? É, Sim, sim. então tinha. Não, beleza. E aí, vamos, assim, agora pensando no formato do caso, assim, que eu acho que vocês precisam trabalhar o dilema, né? E aí trabalhar ele ao longo do corpo do caso. Acho que precisa lembrar que a abertura de caso, assim, o caso ele é escrito para dois públicos, né? Um público que são os alunos, então a abertura do caso, o corpo do caso todo está escrito para aluno, enquanto as notas de ensino estão escritas para professores. A abertura do caso, eu acho que vocês começam com uma cara um pouco de resumo de artigo científico, que não precisa, você não precisa justificar, você não precisa. Eu acho que tem que ser uma coisa mais literária, mais envolvente. O seu objetivo com o corpo do caso é fazer alunos se colocar no lugar daquele decisor, né? Então, eu acho que vocês têm que organizar isso, e aí, junto com a parte de organizar o dilema, enfim, mas mais uma questão de forma mesmo do que de teoria. E é isso, eu acho que vocês têm condições de discutir várias teorias nas notas de ensino. Não recomendo, eu acho que é bom você focar para ficar uma nota de ensino redondinha e tal. Você pode até citar outras, mas faça uma nota de ensino com uma para não ficar muito amplo, mas, assim, muito legal. É, e especialmente nesse caso, eu acho que é importante as notas de ensino estarem bem amarradinhas, porque é um tema difícil de discutir. Se você larga isso numa sala de aula e vai, pode chegar em qualquer lugar, né? Então, pode ser que professores menos experientes fiquem receosos de aplicar esse caso. Então, quanto mais amarradinho tiver essa nota de ensino, assim, mais guiazinho mesmo, né? De como conseguir conduzir e tal, mais chance você tem de produzir um material bacana para os colegas mesmo. E é isso, parabéns, é muito legal. Legal, parabéns. Eu vi aqui que a Lízia Obrigado. entrou, então a gente vai ter os 4 artigos, tá? Vou colocar o do Gustavo. E, gente, já peço desculpas, eu tô com a internet instável, vou deixar o link para vocês, que caso, enfim, dê algum problema, vocês vão ter o link aqui no chat, tá? Raíssa, eu pedi para ver se tem como apresentar antes, porque eu acho que vai ultrapassar às 19 horas e eu tenho aula também. A sessão, ela acaba pontualmente às 19, tá? Ela não ultrapassa. Ah, tá. Tá Bom, bom. Olá, bem-vindos à apresentação do caso intitulado Hermes, navegando na intersecção entre Data Science, Política Corporativa e Sociedade. Meu nome é Gustavo Pilati e vou apresentar os principais aspectos desse estudo de caso, que foi desenvolvido em parceria com a professora Alessandra Montini e o professor Flávio Pinheiro. Esse caso explora os desafios enfrentados pela startup brasileira de tecnologia alimentar de entrega de comida, a Hermes, em equilibrar a eficiência operacional, a sustentabilidade e a justiça social. O protagonista desse estudo de caso é Gabriel Pimenta, Head de Análise de Dados na Hermes. Gabriel enfrenta um grande desafio, que é apresentar uma estratégia para construir um modelo estatístico que priorize os entregadores no serviço de delivery de comida da empresa. Ou seja, quando a plataforma recebe um pedido de entrega de um restaurante, qual será o entregador que deverá ser alocado para esse pedido? A Hermes, uma empresa em rápido crescimento, precisa equilibrar tanto a redução de custos, quanto a sustentabilidade ambiental, quanto a justiça no tratamento desses entregadores. A Hermes foi fundada em 2011 e rapidamente se tornou uma das principais empresas de delivery no Brasil. Com mais de 5 mil funcionários e 200 mil entregadores cadastrados, a empresa tem como missão liderar a transformação digital da indústria alimentícia. O foco da Hermes é utilizar tecnologia para aprimorar a logística de entregas e criar uma experiência sustentável e inclusiva para clientes e parceiros. Os parceiros da Hermes aqui no caso podem ser os restaurantes, os entregadores ou realmente os clientes.
A Hermes opera em dois modelos principais de negócio. O modelo Marketplace, onde a plataforma atua realmente como uma aplicação intermediária, onde os restaurantes gerenciam suas próprias entregas, ou seja, o cliente faz o pedido via plataforma, mas todo o fluxo de confecção e entrega é responsabilidade do restaurante. E um segundo modelo, que é o modelo Full Service, onde a Hermes cuida de todo o processo. Uma vez que é feito o pedido via plataforma, via aplicativo, o restaurante começa a confeccionar o pedido e a plataforma aloca um entregador que vai sair do ponto onde ele está, vai até o restaurante, coleta esse pedido e leva até o cliente final. E todo esse processo é a responsabilidade da plataforma. E para a plataforma fazer essa alocação, escolher qual entregador vai fazer a coleta e a entrega, a plataforma se baseia em modelos estatísticos ou regras de negócios utilizados nos sistemas. E embora o modelo de negócio full service seja relativamente novo e tenha alcançado lucratividade recentemente em 2023, ele trouxe à tona uma série de desafios internos para a empresa. Cada equipe dentro da Hermes tem suas próprias prioridades. Por exemplo, o time de operações busca reduzir custos, enquanto o time de SG foca em operações de transporte sustentáveis. Isso a gente vai ver agora na sequência. O grande desafio do Gabriel é que os interesses dentro da empresa são conflitantes. O time de operações deseja priorizar motocicletas para reduzir custos e aumentar a velocidade das entregas. Já o time de SG quer promover o uso de bicicletas e motocicletas elétricas para diminuir a pegada de carbono. A equipe de UX, por sua vez, prioriza a satisfação dos clientes. E o time de Data Science busca um modelo estatístico sofisticado e eficiente. E o Gabriel quer usar dados para solucionar o problema. E nem sempre os interlocutores do Gabriel conseguem entender o valor do uso de dados para essa solução que está sendo abordada. Como head de Data Analytics, Gabriel não está apenas desenvolvendo um modelo estatístico, mas também navegando pelas dinâmicas políticas internas da empresa. Seu papel envolve negociar com diferentes partes interessadas, encontrar soluções que atendam a todas as necessidades e manter os valores de justiça e transparência que a Hermes possui. Ele sabe que a solução precisa ser técnica e politicamente viável. No case, é abordado uma proposta de solução. A solução proposta por Gabriel no case é uma abordagem faseada. Primeiro, ele sugere a implantação de um sistema de pontuação ponderada, que considera fatores como custo de entrega, impacto ambiental e confiabilidade dos entregadores. Então, cada um desses fatores gera uma pontuação que pode ser somada e gera um score para os entregadores. Essa solução é fácil de entender e permite ganhos rápidos, mas no futuro o Gabriel planeja incorporar mais uso de dados, uso de tecnologias como Machine Learning, que pode otimizar a escolha dos entregadores com base em dados históricos e aprendizado contínuo. Além dessa implementação técnica, a solução do Gabriel levanta questões importantes que precisam ser discutidas. Por exemplo, como garantir que o uso de Machine Learning não comprometa a transparência e equidade dos entregadores? E como lidar com os interesses conflitantes dos entregadores e dos stakeholders no longo prazo? Essas são perguntas críticas que precisam ser consideradas. Em sala de aula, espera-se que os alunos analisem a solução proposta através de frameworks teóricos e pensem de maneira de equilibrar as demandas desses diferentes grupos internos da empresa, enquanto mantém os valores centrais da empresa da Hermes. Ainda podem ser extrapoladas perguntas como: quais os riscos éticos associados ao uso de algoritmos em decisões humanas? Ou como garantir a transparência e a equidade no uso de Machine Learning? Em resumo, o caso da Hermes ilustra a complexidade de equilibrar interesses operacionais, éticos e estratégicos em uma empresa de tecnologia. O sucesso do Gabriel, nosso protagonista, depende não apenas de sua capacidade técnica, mas da sua habilidade de liderar e influenciar stakeholders. A solução proposta equilibra eficiência operacional com justiça e sustentabilidade, mantendo os valores centrais da Hermes, mas não é a única solução possível. Os alunos em sala de aula podem evoluir e pensar em outras saídas possíveis para esse caso, ou até criticar a maneira como o Gabriel está pensando em levar uma solução para o board da empresa. Eu agradeço a atenção de todos, estou à disposição para evoluir com essa discussão sobre os tópicos durante o SEMEAD. Até mais. Legal.
Alguém vai querer fazer algum comentário no trabalho do Gustavo? Os participantes? Não? Gustavo, eu vou começar aqui, eu vou fazer poucos comentários, tá? Eu coloquei aqui do seu trabalho. Primeiro, acho que parabéns, né, pelo trabalho. Eu achei que foi um caso bem desenvolvido, e acho que as questões ali que você coloca, né, são dilemas que cada vez mais as empresas vão vivenciar, né? Pensando que cada vez mais, né, a tecnologia toma conta, toma espaço, essa questão de dados e tudo mais, né, transformação digital vindo, e ao mesmo tempo as questões de ESG e tudo mais, ganhando força nas organizações, e do outro lado a questão de eficiência em custos, né, também pedindo espaço. Então, acho que cada vez mais as organizações, por natureza, vão entrar, né, nesse dilema. Eu achei que o caso ele traz uma ampla proposta teórica ali, então os professores conseguem, né, trabalhar por diferentes lentes ali, e eu achei legal essa questão de você trabalhar com profundidades diferentes ali, então tem algumas questões meio que de warm-up, outras que vão ser mais profundas ali para o caso, então, no geral, parabéns, assim, acho que foi bem pensado, bem elaborado, bem construído, e aí eu fiquei só com uma dúvida, porque você fez a construção em inglês, né, do texto, do artigo. E aí eu queria te perguntar se você estava pensando em alguma coisa para fora e tal, porque em inglês. Ok, obrigado pelos comentários, Raíssa. É, acho que foi um pouco o professor Flávio, que é meu co-orientador de doutorado, ele é da Nova MS de Portugal, e geralmente as publicações da escola vão para revistas de língua inglesa, então para abrir um pouco até as possibilidades de publicação, não só ficar no mercado brasileiro, acabei optando por fazer em inglês o caso. Ah, entendi. Não, eu imaginei que fosse alguma coisa nesse sentido, eu meio que só me soou, assim, uma preocupação do tipo, o quanto isso, né, se a gente pensasse em território nacional, não, para a gente não restringiria um pouco do uso aqui, né, porque em sala de aula, tudo bem, existem, né, instituições que a graduação tem disciplinas em inglês e tudo mais, mas pelo menos, né, aqui no território nacional é ainda uma minoria, então Sim. a minha preocupação foi mais essa, né, do sentido de aqui a gente, de repente, não conseguir usar tanto na sala de aula, porque dificultar o uso pelos alunos, mas também se a ideia é ir para fora, acho que também é válido. Acho que a Juliana, a Júlia caiu, Juliana não, Júlia, acho que ela Não, caiu. tô Tá aqui, aí? tá me ouvindo? Ah, você tá aí. Para mim não estava aparecendo. Devia estar na outra página. Vamos É que lá. só ficou você, assim, na outra. Primeiro, parabenizar, assim, minha formação inicial é gastronomia, né? Eu dou muita aula para... Ai, gente, desculpa. Tem um telefone tocando aqui, que nem é meu. Eu dou muita aula para gastronomia e de gestão, e é muito bom ter caso que seja no setor deles, né, para a gente conseguir usar em sala de aula, assim. Eu estava numa sessão mais cedo também que tinha eu fico toda feliz quando tem. E são dilemas específicos, enfim. Então, parabenizar. Depois, algumas sugestões, assim. A primeira é vocês trabalharem o corpo do caso com uma narrativa mais literária, assim, tentando envolver mais o aluno para ele se colocar no lugar desse decisor. E aí são as questões de estilo, mas enfim. Tópicos, eu acho que dá uma quebrada na narrativa. É mais informativo, mas menos convidativo para ler, sabe? Mas, enfim, isso é de fato uma questão de estilo. Eu acho que esse olhar para tentar envolver e ser mais literário é importante. Outra coisa é o dilema. Essa sessão a gente está só no dilema, né? Mas, vocês trazem uma solução. Então, assim, se coloca no lugar desse aluno. Você acha que a solução dele foi boa ou não? Em 2 minutos você resolve o caso, foi boa, entende?
Você não vai. Porque qual o objetivo do dilema? Não é o cara responder, né? Você não quer que ele responda. Assim, você quer que ele percorra algum caminho para responder. A resposta que ele vai dar não importa. Então, se você dá um atalho muito rápido para ele responder isso, ele não percorre esse caminho, ele só responde. Então, eu acho que você tem que pensar nesse. Assim, você traz uma solução já que é uma solução super elaborada, e não é que ela seja uma solução ruim, mas o cara tem, sei lá, ele vai ler um dia, depois ele tem 90 minutos para discutir. Quando que ele vai chegar numa solução melhor do que aquela? Entende? Nunca. Então, vai ser uma discussão muito rasa, porque você vai chegar à conclusão de que a solução é boa. E acabou. Então, eu acho que você tem que reposicionar aí, ver se você entrega menos o ouro, ou então, outra coisa que a gente também já conversou nessa sessão, seria criar um outro personagem que acredite numa outra solução. E aí criar, então, um diálogo, um debate, enfim. E aí cada um defendendo o seu ponto de vista e tal, seria uma forma de elaborar um pouco mais isso. Senão eu acho que fica muito rápido, sabe, pro aluno. A gente acabou se empolgando, É acho, isso. na escrita do case e, e acabou indo para a solução já A também. nossa, Depois que a gente nossa vontade é submeteu o case, que resolver, a gente né? percebeu. É, Mas faz mas obrigado parte. pelos comentários. Você pode botar isso nas notas de ensino, você pode botar isso lá para frente, né? Sim, Só sim, com certeza. reposiciona o dilema um pouquinho antes. É isso, mas obrigada. Obrigada, Gustavo. Obrigada, Ju. Obrigado. Vou colocar agora aqui o trabalho da Liz e também vou compartilhar o link aqui, porque minha internet continua dançando aqui. Mas eu vou compartilhar aqui. Olá, meu nome é Lísia, sou docente da Faculdade de Ciências Contábeis da Universidade Federal de Uberlândia. E hoje eu vou apresentar para vocês o caso de ensino Devo ou não investir na Cielo SA? Avaliação das métricas e premissas de valuation. Gostaria de primeiramente agradecer ao SEMEAD pela aprovação deste artigo e a todos que estão presentes nessa sessão. Este estudo foi desenvolvido na disciplina de avaliação de empresas no programa de pós-graduação em Ciências Contábeis, pelas discentes Denise e Juliana, sob a minha orientação e do professor Moisés. No contexto do caso, nós temos o Sr. Zebedeu da Rocha, que é um homem sábio e correto que resolveu doar em vida parte da sua fortuna para seus jovens filhos, João e Tiago, para ensinar eles a investir e gastar os seus próprios recursos. Tiago vivia uma vida sem controle, como se não houvesse amanhã, e decidiu viver novas experiências com o dinheiro que ganhou de seu pai. Por outro lado, João era extremamente criterioso e proativo nas suas decisões e pensou em alternativas de rentabilizar os recursos no mercado de capitais. João pediu ajuda a seu primo Pedro, que acabara de se diplomar em doutor em ciências contábeis, e a sua tese era justamente sobre valuation. A empresa escolhida por eles foi a Cielo, e assim foi necessário identificar o contexto micro e macroeconômico a qual ela estava inserida. Foram feitos vários cálculos de metodologias de valuation, como avaliação contábil ou valor patrimonial ou book value, avaliação ao valor de mercado, avaliação relativa ou por múltiplos. Foram feitos também os cálculos das taxas de desconto, custo capital de terceiro, custo capital próprio, custo médio ponderado de capital, métodos do EVA, MVA e, por último, o fluxo de caixa descontado. Os objetivos de ensino foi auxiliar os alunos nas discussões sobre determinação das premissas, tipos de metodologia e conceitos essenciais em valuation, avaliar as escolhas realizadas nesse estudo, verificar e sugerir alternativas e desenvolver as habilidades de tomar decisões relevantes no contexto de avaliação de empresas. As fontes e métodos de coleta foram o banco de dados Economática,
o Banco Central, com o boletim Focus e as atas do Copom, o banco de dados do professor Damodara e informações contidas no site da Cielo em relações com investidores. As relações com o objetivo de um curso ou disciplina, né, para os cursos de Ciências Contábeis, Administração de Empresas e Economia, esse caso vem auxiliar com enfoque na tomada de decisões estratégicas, fusões e aquisições, avaliação de investimentos, captação de recursos, além de ajudar investidores a entenderem o potencial de retorno de um investimento e identificar riscos e oportunidades. As disciplinas sugeridas são para o curso de graduação e pós-graduação, tanto lato sensu como estrito sensu, nas disciplinas de avaliação de empresas, administração financeira, análise das demonstrações contábeis, valuation, gestão econômica e financeira e cursos de extensão na área de business. Algumas tarefas foram propostas aos alunos. A primeira tarefa, considerando as metodologias de avaliação contábil e avaliação a mercado, faça uma comparação da evolução do valor da empresa por essas duas métricas e suas diferenças. Na segunda tarefa, nos cálculos da avaliação relativa, as companhias listadas são realmente empresas comparáveis? Na divergência entre os cálculos das médias apresentadas entre os resultados, justificam todos os cálculos que foram realizados? Na terceira tarefa, em relação às taxas de desconto, quais outras premissas podem ser utilizadas ou fórmulas alternativas? Na quarta tarefa, na metodologia do EVA e do MVA, a tendência revelada nos dados é de que a empresa seja uma destruidora de valor. Busque respostas que possam corroborar ou refutar esses dados. Na quinta tarefa, no resultado do fluxo de caixa descontado, a decisão final foi por comprar a ação da Cielo. Você concorda com essa sugestão? Analise as premissas utilizadas e propõe alternativas. A última tarefa, considerando todos os cálculos das metodologias de valuation, qual deve ser a sugestão de Pedro a seu primo João? Ele deve comprar ou não comprar as ações da Cielo? Então, esse foi o estudo de caso. As referências bibliográficas, elas estão no estudo. E, para finalizar, aqui um versículo bíblico considerado uma chave de ouro, Mateus 7,12. Assim, em tudo, façam aos outros o que vocês querem que eles lhes façam, pois esta é a lei e os profetas. Muito obrigada novamente. Fiquem com Deus. Algum colega quer aproveitar a oportunidade de fazer algum comentário? Não? Vou fazer aqui alguns comentários, depois se alguém quiser, fica à vontade. Lísia, eu acho que até fiz poucos comentários, assim, em relação ao seu trabalho. Primeiramente, parabéns, você trouxe aí várias ferramentas, né, para o exercício. Eu acho que tem aqui uma certa inovação, assim, de ser uma proposta de caso onde você fica com o caso, né, durante todo o semestre ali, toda a disciplina para ir desenvolvendo ali com o curso. Então, você amarra, né, o caso, né, ao longo do semestre, ao invés de usar em uma ou duas aulas. E aí, uma sugestão aqui que eu trouxe é incluir mais características dos meninos, principalmente do João, né, no caso. Então, idade, quais os objetivos de vida, em que momento que ele está da vida e outras coisas. Porque quando a gente, por exemplo, você está trazendo um dilema de investimento, né? E quando a gente fala de investimentos, não sou nenhuma especialista financeira, mas uma coisa que a gente sempre leva em consideração é o contexto da pessoa, quais os objetivos dela, apetite ao risco, aquilo tudo. Tem um perfil ali muito en passant, né? De um ser mais conservador e o outro, né? Não ter muito planejamento e tudo mais.
mas acho que trazer ali algumas características, se ele já trabalha, se ele está na escola ainda, se, enfim, qual a idade dele, o que que ele pensa para a vida, outras coisas, acho que também ajuda na questão de pensar o que que seria ideal para ele, para além das ferramentas, né? Eu sei que ali cada uma vai ter uma proposta e tudo mais, mas acho que isso também traria ali ajudaria mais também ao estudante ali entender, criar um cenário na cabeça dele e tudo mais, e entrar mais no caso em si, para além das diferentes ferramentas ali que estão sendo usadas. Vamos lá. Primeiro, parabéns pelo caso. Assim, eu acho um desafio enorme escrever um caso sobre dados muito dados, né? Assim, é difícil manter, assim, eu posso falar que mantém uma narrativa fluida. É difícil, muito dado mesmo, né? Então eu acho que esse é um desafio e acho muito legal quando as pessoas se propõem a esse desafio mesmo. Então, tem muita tabela, muitos números, mas assim, posicionado dentro da onde o caso está para discutir com os alunos que é o escopo e tal, eu acho que está dentro do adequado e é uma proposta diferente, né? Não só uma aula expositiva. Mas ele ainda se propõe aos alunos conhecerem a teoria antes de aplicarem o caso, né? É um caso que eu acho que ficaria bem rico, assim, com isso que a Raíssa falou, de botar mais detalhes, de botar mais elementos para que o aluno consiga se colocar no lugar do João, né? Para ele sentir esse dilema mais do que se pegar os números. É claro que você quer que ele faça o exercício, né? Esse é o objetivo, mas para vivenciar mais esse dilema. Mas é isso, está estruturado como um caso exemplo. E eu acho real que não tem muito como fugir disso, porque precisa ter uma teoria prévia para você conseguir aplicar, né? Você não consegue trazer toda essa teoria de forma indutiva. E acho que foi uma solução inovadora, essa coisa de você dividir em vários momentos para não ficar muito pesado de uma vez só, né? Enfim. Você usa esse caso, já usou esse caso em sala de aula? Então, esse trabalho ele foi assim, um trabalho bem maior e era como caso de ensino mesmo, porém, na hora de mandar para o congresso, a gente teve que dar uma sintetizada para caber na quantidade de páginas que era proposto no congresso. Então, não deu para dar tantos detalhes assim do caso em si, da historinha do caso, porque pelo tanto de conteúdo que tinha dos dados, né? Talvez a gente teria que fazer diferente, diminuir um pouco da quantidade de metodologias utilizadas para poder colocar mais conteúdo referente ao caso em si, né? Então, talvez uma proposta aí para a gente pensar para a revista. Mas a gente já fez esse tipo de caso em outras empresas, em outros períodos, que aí foi utilizado sim, na aula de graduação, né. Então, para turmas que fazem essa mesma disciplina de avaliação de empresas na graduação, a gente utilizou os casos, se eu não me engano, da Petrobras e da CEMIG, que foram desenvolvidas há um tempo atrás, e aí, à medida que vai tendo aquela teoria, aquela metodologia exposta em sala, a gente traz o caso para eles analisarem. E aí fica mais fácil de entender, né? Não só da teoria, mas usando a prática de empresas conhecidas, os dados calculados para eles criticarem, para eles analisarem e discutir no grupo, né? Então, já Hum, apliquei sim. Perfeito, muito bom. Parabéns aí pelo trabalho. E é isso, eu acho que reduzir o escopo da quantidade de ferramentas vai tornar o caso mais uma ferramenta talvez menos útil em sala de aula, né? Porque você de fato vai usar tudo, mas
mais é, redondinho assim para uma publicação, né? Porque e aí prever um plano de aula talvez para uma aula só, enfim, ver também como é que as revistas vão reagir. Eu corrijo muito caso para revista. Nunca recebi um caso que previa a aplicação em várias aulas, né? É, enfim, é interessante, assim, eu achei interessante. Por Ah, outro ok. lado, também, se os alunos conseguem de fato se apropriar do assunto, né? Quando na terceira aula você não precisa mais discutir quem é o João, eles já sabem quem é o João, né? Talvez é interessante, bem interessante mesmo. Nunca tinha pegado essa perspectiva, muito bacana. Ah, obrigada. Mais algum comentário, pessoal? Não, fim do dia, todo mundo cansado. Essa sessão o Bom, pessoal ficou mais quietinho, né? Mais reservado, assim. não, eu comecei com a primeira sessão 8h30 da manhã, o povo estava animado. Mas agora, no fim do dia, eu concordo que a gente já está, né, baixando o ritmo. Eu vou deixar aqui nos comentários meu e-mail. Quem quiser entrar em contato, fique à vontade para, enfim, para tirar dúvida, para Vou deixar o meu o que também, vocês até se quiserem. alguém Enfim, quiser, né? Que a gente eu adoro mande esse a gente tema. comentou. Isso. E a gente tem que colocar. Você tem aí, Raíssa, o link para a avaliação da sessão. Você está com ele aí? Acho que eles fazem direto na plataforma, não é? Peraí. Não tinha que colocar? Eu tô perdido, gente. Na hora que eu pegar o ritmo, eu vou ficar. Tá em 6 sessões. Na hora que eu pegar o ritmo, acabou. Tô entrando aqui na plataforma. Peraí. E é isso. Espero encontrar vocês em outras sessões. Estou em mais 4, já foram 2. Estou em mais 4, 2 por dia. Espero encontrar vocês em outras para a gente discutir caso. É muito legal ver as salas de casos cheias, assim, né? Eu tô como, eu e a Flávia, a gente divide esse posto de líder de tema de casos de ensino aqui no SEMEAD. E é muito legal ver, assim, como tá cheio, como tem gente produzindo material para outros professores, né? Porque caso é isso, né? Diferente um pouco de artigo que a gente escreve para a nossa própria pesquisa, caso a gente está escrevendo para a gente usar em sala de aula, mas também para os colegas, né? Então é muito bom ver essas salas cheias aqui. Um prazer enorme. Ó, pessoal, deixei o link ali para vocês Aí, avaliarem a pronto. sessão. Eu fui entrar lá na plataforma, ela tinha caído aí. Aí eu abri de novo, ela foi para o Zoom, aí demorei um pouquinho, mas peguei o link aqui para vocês avaliarem, por gentileza. Foi muito bom aqui ver o trabalho de todo mundo. Acho que a gente viu, né, Ju, bastante perspectivas assim, bem diferentes. Acho que todos os trabalhos assim tinham alguma coisa assim inovadora e legal que foi muito bom aqui para a gente ampliar também no nosso escopo, né, e pensar até para os nossos próximos trabalhos, né? Acho que também ajuda. A gente vem aqui, né, trazer algumas sugestões, algumas contribuições, assim, tentar, né, pelo menos. Mas a gente também sai com muito aprendizado. Acho que essa troca é bem legal. E foi um prazer aqui conhecer todos vocês. Obrigada, pessoal, pela participação. Obrigada. Júlia, Diga. eu queria só dizer que no ano passado eu também caí numa sessão de caso de ensino com você. E aí foi Que muito legal. legal. Você deu vários toques assim para fazer o caso, que aí nesse a gente usou os comentários do último CBAD para esse CBAD. Então, obrigada aí no Repeteco. Nada, Que legal. imagina. É bom a gente ir se encontrando. Ano que vem a gente se encontra de novo. Pode ter certeza, estamos aí. Tá bom. E se precisar, manda e-mail, gente. Eu leio, adoro ler caso, dar pitaco, colaborar de alguma maneira, enfim, fiquem à vontade, de verdade. Vamos fazer uma Bom te foto? ver de novo, Paula. Até ano que vem. Pode fazer.
De manhã fizeram, tá até no LinkedIn já, me marcaram e tudo. Caramba, Escova eficiente. muito bom. Peraí, que acho que não ficou bom, não. Peraí, deixa eu tirar de novo. Acho que agora deu. Deixa eu mandar para Foi? vocês no chat. Chegou. Legal. Muito tecnológico, né, esse pessoal? Muito tecnológico. Marquem todo mundo, é isso. Ó, ficou ótimo. Obrigada, gente. Boa noite Então, aí, bom até mais. descanso Boa aí. noite, gente. Obrigada, Obrigada. gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.